Jogo de domingo contra o Bahia, que jogou ontem pela Libertadores da América e empatou com o Internacional. Daqui a pouco o Dito Lopes vai trazer notícias do Bahia aqui. É importantíssimo para o Santos, né, cara? O Santos vai enfrentar uma equipe que vem teoricamente cansado. O Santos teve uma semana para se preparar para esse jogo contra o Bahia. O Santos tem os seus desfalques e um deles é o Neymar, que é um dos maiores desfalques do Santos, né? Mas já não jogou na primeira partida. Então tá fora também desse jogo contra o Bahia. Mas o Santos tem o retorno do Soteldo, o Barreal, que jogou muito bem na partida, fez o gol, inclusive, contra o Vasco, na derrota na estreia do Campeonato Brasileiro, né? Mas pro Santos é um jogo chave pelo seguinte, cara. É um jogo que pode trazer uma tranquilidade momentânea ou aumentar a pressão e o tom da corneta. Porque já existe até eu estava vendo, acho que foi o Lucas Mussetti que publicou a respeito disso, uma certa rusga ali entre a equipe, comissão técnica e os baba-ovos, os puxa-sacos que vivem cercando ali o presidente do Santos Futebol Clube. Que é só no Santos que acontece esse tipo de coisa, né? Mas enfim. Então já começa a ter como diz o meu amigo, um fritamento ali do técnico, né? E se os resultados não vierem, não adianta, aí pode ser bom, pode ser ruim, mas tem que ter resultado. Se o Santos não conseguir um resultado contra o Bahia convincente, a partir de uma vitória, né, que vencer na Bacia das Almas também, já vai ser por lá, mas o Bahia tá na Libertadores. Sim, mas o Santos tem um time forte, e como o próprio presidente falou no final da partida contra o Vasco, né, a impressão que ele tá falando do Real Madrid, tá falando do Santos, que fez aí algumas contratações pontuais, mas é um Santos que não ilude ninguém, né, cara, por enquanto, pelo menos por enquanto no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, um jogo é domingo, às 20h30, na Vila Belmiro. Os ingressos estão muito caros. O horário não é bom para quem vai de São Paulo para Santos. E a maioria da torcida que vai é de São Paulo para esse jogo. E o Santos precisa vencer. Se vai jogar mal ou vai jogar bem, o Santos precisa vencer. Nós estamos na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Por que a gente está falando em resultados? Porque performance até agora não teve, né, cara? Não teve. O Santos teve alguns jogos interessantes aí do Campeonato Paulista, quando o Neymar esteve em campo e só fez gols de bola parada. Então, é preciso mostrar mais. E a permanência do Caixinha no Santos Futebol Clube, ela só vai se dar se esse time começar a mostrar um pouco mais em campo. E não é jogar um tempo só e o outro tempo sumir, como aconteceu com o Vasco, no jogo contra o Vasco. O torcedor não quer mais isso, cara. Então, o torcedor quer ver esse time dar uma resposta dentro de campo, uma vitória convincente contra um Bahia, que, repito, tem prioridade o Campeonato Brasileiro, tá na Libertadores, mas a prioridade do Bahia é o Campeonato Brasileiro. Tem os seus desfalques também, né? Mas o Santos precisa dar uma resposta pro seu torcedor e pro próprio Santos, cara. Porque 2 rodadas você precisa pontuar. E de preferência, fazer 50% dos pontos. No mínimo. Fazer 50%. O ideal era fazer 100% dos pontos. Mas na segunda rodada, o máximo que dá para fazer agora é 50% dos pontos em 2 rodadas. Que é, no caso, vencer o Bahia. Então, assim, é um jogo complicado. O João Schmidt pode ser que não jogue. Entra Pituca. Vai ter oportunidade de voltar como titular. E tomara que jogue agora. Barreal deve fechar ali, volta, né, e o Soteldo retorna. É possível que o Guilherme perca a posição, mas até falaram na live ontem, você acredita mesmo, Vanderlei, que o Guilherme vai perder a posição nesse time? Cara, ele não tá jogando para ser titular, essa é a grande verdade. Não vem jogando até o momento para ser titular. No retorno do Soteldo agora, eu iria de Soteldo, Roleiser e Tiquinho na frente. Mas, cabeça de juiz, bunda de neném e de técnico de futebol, você não sabe que vem, né, filho? Agora é torcer. Vamos para Salvador com meu amigo Dito Lopes. Ele que tem um canal do Dito, que fala sobre o Bahia. Vai falar um pouco desse Bahia que empatou na estreia aí da fase de grupos da Libertadores da América. Lotaram a Fonte Nova. Fala, Dito! Tudo bom, meu caro? Como é que vem este Bahia para enfrentar o Santos aí? Bahia e Santos que disputaram aí 2 finais de campeonato brasileiro, quando era a Taça Brasil, né? Enfim.
e muitas histórias entre Bahia e Santos. Fala, Dito, um abraço, prazer ter você aqui mais uma vez. Fala, Vanderlei, um abraço, meu amigo, um abraço para você, um abraço aí para todos os seus ouvintes, né? As pessoas que participam com você, os seus seguidores, um grande abraço a todos, dizendo que o Bahia jogou ontem na estreia da Libertadores da América, enfrentando a equipe do Internacional de Porto Alegre, no estádio da Fonte Nova, e o Bahia fez um bom jogo, um belo jogo, um jogo que agradou a todo mundo, né? Os torcedores que foram ao estádio da Fonte Nova, 42 mil pagantes ontem no estádio da Fonte Nova. Aliás, o torcedor do Bahia realmente precisa ser estudado, é espetacular o torcedor do Bahia, e mais uma vez lotou o estádio da Fonte Nova, lembrando que a capacidade dá em torno de 45 mil pessoas, né, no estádio da Fonte Nova, nesse novo estádio na Arena da Fonte Nova. E o Bahia fez um bom jogo naquele estilo que o Bahia joga, né? O Bahia é um time que tem aquela saída de três, o Bahia é um time muito técnico no seu meio de campo, com jogadores tipo Everton Ribeiro, Caio Alexandre, que é sensacional, um volante de muita qualidade técnica, Jean Lucas, que faz aquele papel de segundo volante e chega muito como homem surpresa lá no ataque. Tem no banco de reservas uma sombra para ele, que é o Eric, que jogou no Atlético do Paraná, tem feito muitos gols aqui no Bahia desde que chegou. E o Cauli, que é um jogador que voltou a jogar um bom futebol. Ainda não é aquele Cauli que a gente espera de 2023, o ano passado ficou meio que sumido, e esse ano está tentando voltar a jogar um bom futebol, mas ainda não é aquele Cauli que a gente espera que jogue bem. Então o Bahia fez um grande jogo, um bom jogo, um desempenho maravilhoso dentro de campo. O grande problema do Bahia, como sempre, é a execução das jogadas, né? O Bahia chega bem até a intermediária ofensiva, na hora da conclusão ou na hora do passe, da assistência para deixar o jogador na cara do gol, o Bahia tem muitos problemas. Então a execução ontem, mais uma vez, não foi boa. O Bahia que saiu na frente por 1-0 e no final do jogo terminou entregando o jogo. O Bahia que não tem tido sorte com goleiros. A gente não está dizendo que foi falha do goleiro, não foi frango, mas um chute assim, defensável, que ele podia, né, o Ronaldo espalmar a bola para fora, para longe da área, espalmou para frente, o Ener Valencia estava lá e fez o gol de empate no Internacional de Porto Alegre. Para esse jogo daí, no próximo domingo, o Bahia tem desfalque sim. O Bahia não vai contar com Everton Ribeiro, está suspenso, foi expulso na estreia do Campeonato Brasileiro. Veja que ano passado o Bahia só teve uma expulsão no ano inteiro, ganhou o troféu Fair Play. E já teve o Everton Ribeiro expulso no primeiro jogo contra o Corinthians. Gabriel Xavier, o jogador teve uma lesão na panturrilha, vai ficar pelo menos 30 dias afastado do time tricolor. E o Rogério Ceni deve manter o time que jogou ontem. Deve ser aquele mesmo time, porque ele disse que a prioridade do Bahia é o Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, Ronaldo, Arias, que jogou ontem, Gilberto foi para o banco, de repente pode até entrar Gilberto aí, não existe um titular da lateral direita. Santiago Mingo, Canu e Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, na frente o Eric Pulga, que está jogando muita bola esse garoto, com o centroavante o Lúcio Rodrigues, uruguaio. Tá bom, Vanderlei? Um grande abraço, boa sorte para vocês aí, conte sempre com a gente, Dito Lopes, aqui de Salvador, comentarista esportivo para vocês aí. Tá aí o Dito Lopes, rapaz, trazendo todas as notícias do Bahia. Bahia que tem um desfalque do Everton Ribeiro. Ele até escalou o Everton Ribeiro ali ainda. Ficou até tarde na Fonte Nova ontem o Dito. Enfim, tá perdoado, Dito, não tem problema não, irmão. E vamos para um grande jogo domingo, com certeza. Bahia vem com tudo, cara. Vem no embalo. E o Jean Lucas, hein, rapaz? Jean Lucas que retorna à Vila Belmiro depois de ter chutado o chão no jogo contra o Fortaleza na final, na última rodada do Brasileiro de 23. Porque depois ele foi negociado, foi pro Bahia. E no ano passado ele não jogou contra o Santos. Então ele vai enfrentar o Santos pela primeira vez depois de ter virado o Jean Lucas chuta-chão. Fez até gol contra o Internacional na estreia do Bahia na Libertadores. Mas o chuta-chão está de volta à Vila Belmiro. Será que ele vai ser bem recebido? Tem minhas dúvidas, hein? Tem as minhas dúvidas. Ele que jurava amores pelo Santos e tal. Encheu o balde, ele, o outro atacante lá, na reta final daquele campeonato brasileiro, e agora ele retorna ao Santos, um dos responsáveis por ter rebaixado o Santos em 2023. Mas é isso, gente. Esse sábado a gente volta, o Santos faz mais um treino nesse sábado, e aí domingo, o jogo que você acompanha aqui pelo canal Aqui Se Fala de Santos. Prazer e uma honra estar sempre com vocês, hein? Pra cima dele, Santos.